Olá, então, no nosso Jornalismo para o Despertar, o nosso tema de hoje vai ser o despertar da mente, o despertar para esta nova era a partir do toque, a partir das massagens terapêuticas. Cá em Portugal é muito comum, os portugueses gostam muito das massagens, investem muito na massagem, procuram muito as massagens, né? E alguns procuram por uma questão de dor, né? Para uma dimensão mais tratativa, mas outros também procuram por causa da energia, por causa da relação com o terapeuta também. E no Brasil também é a mesma coisa. Então, para falar sobre isso, para falar desse despertar para a nossa, da nossa mente, dessa nova consciência que a energia da Terra pede hoje, eu convidei, está aqui comigo, um terapeuta brasileiro, que é o Eduardo Oliva, que é um grande terapeuta, um amigo que eu conheço do Brasil, e que vai trazer a experiência dele, os aprendizados e o trabalho que ele tem nesse campo do toque terapêutico por meio das massagens. Edu, bem-vindo, obrigado por aceitar essa entrevista, essa participação. Pode te apresentar. Gratidão. Quer falar um pouco de ti, um pouco do que é que tu fazes, com que tu trabalhas? Conta um pouco da tua experiência aí de São Paulo e no Brasil. Eu sempre comento para colegas, para amigos e para minha família também, né, que me conhece, que eu sempre costumo falar que as terapias, elas são um convite. A gente, de fato, não escolhe se tornar terapeuta. A gente passa por alguma situação na nossa vida pessoal e a gente começa a buscar respostas por algum tipo de desequilíbrio que a gente passa. E durante essa fase da minha vida, acho que foi na transição da última década, de 2014 para 2015, eu estava ressignificando, né, as minhas escolhas, algumas escolhas que eu fiz no passado, que não estavam mais acrescentando a minha alma. E teve um momento na minha vida que uma terapeuta, ela fez uma massagem em mim, e ela ficou fazendo uma massagem de soltura muscular nessa região da mão, região tenar. E aí, quando ela pegou na minha mão, ela falou: você tem consciência que você tem uma energia muito condensada e essa energia precisa ser liberada? Porque não é bom a gente ficar com a energia condensada. A gente precisa passar essa energia. E você tem muita energia com as mãos. Só que aí eu pensei, mas o que é que eu posso fazer com essa energia nas mãos, né? Fazer leitura de cartas, fazer leitura de tarô. Não sei exatamente como é que isso chegou até mim, mas eu sempre fui muito fã do Reiki. Eu sempre participei de sessões de Reiki, tanto aplicando quanto recebendo. E aí, numa dessas rodas, eu conheci uma turma na área da massoterapia que começou a me indicar esses cursos profissionalizantes que tem aqui em São Paulo, né, cursos técnicos. E quando eu entrei nesse curso, eu entrei meio que sem saber o que é que eu encontrava dentro. E nos primeiros atendimentos, Fabi, que eu fiz no ambulatório da escola que eu me formei, eu comecei a observar orbes. Começaram a aparecer pontinhos verdes durante a sessão de massagem, que eu pensei, eu juro, eu cheguei a pensar até que era vagalume. Eu não sabia o que eram, nem que o nome disso eram orbes. Então começaram a aparecer esses pontos, às vezes mudava de cor, e aí depois que eu comecei a investigar essa aparição, eu comecei a entender que aquilo dali era uma manifestação da energia que estava se apresentando ali durante o tratamento terapêutico. E eu observei que não era só uma questão clínica, que a gente procura um massoterapeuta para fazer liberação miofascial, para fazer soltura muscular, até para aplicar um reiki mesmo, para deixar os pensamentos mais serenos. E quando eu comecei a ver essa fisicalização da energia, essa palavra, que é uma palavra tão simples como amor, né? Energia, tudo é energia. E aí eu pensei, caramba, eu estou aqui me formando para me tornar um massoterapeuta, sendo que a base de um tratamento massoterapêutico é a energia. Os indianos chamam essa energia de prana, os chineses chamam de chi, assim como no Japão também, na Coreia. Então, assim, são várias nomenclaturas que se dá ao mesmo princípio. A gente só muda a roupagem dessa energia. E aí, quando eu estava abrindo a minha empresa, não veio outro nome. É uma coisa que é igual o nome de bebê, né? Quando a gente vai conseguir. Parece que esse nome já estava no nosso DNA, parece que esse nome já estava vindo com esse processo de gestação que a gente tem. E essa minha gestação foi esse parto profissional. E eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa além de massagem.
porque... E tu fizeste uma migração de profissão, né? Porque também, assim como eu, tu vieste da área da comunicação, né? Isso, eu vim da área da publicidade, das artes Sim. cênicas, né? Eu E tenho daí tu formação... migraste para essa... Enfim, eu sei que tu também trabalha um pouco nessa área ainda, mas tu migraste um pouco para se dedicar mais nessa área terapêutica, nessa área do toque, da energia, né? E eu sempre costumo dizer que, na verdade, o que faz o profissional é a sua prática. E todas as escolas que vieram antes, eu não deixei essas atividades para trás, mas Sim. elas complementaram a atividade profissional que eu aplico hoje. Por exemplo, você, como comunicador, Isso, você tem exatamente. essa afinidade, você tem essa familiaridade com o ângulo da câmera, com o posicionamento do entrevistado. Então, tudo isso é uma bagagem que você traz para o seu trabalho como massoterapeuta. Então, eu acredito que nada é descartado, e até mesmo quando eu estava fazendo teatro, a gente sente, porque essa comunicação, inclusive, tem várias linhas psicanalíticas que falam isso, o nosso primeiro contato humano é com o corpo, né? É com o Uhum. toque. Então, a gente está ali com aquela necessidade oral, quando as nossas mães estão ali amamentando, né? Naquele primeiro contato com o corpo da mãe, por uma questão também muito do patriarcado. Hoje está se revendo que o bebê também precisa fazer um primeiro contato com o pai, Uhum. né, com os cuidadores em geral, não pode ser apenas uma única pessoa de um sexo, o bebê ele precisa sentir o cheiro, ele precisa sentir o contato físico logo nos primeiros anos de vida, não pode ser só a mãe. Então, esse primeiro contato que o bebê tem é um contato sinestésico, é um contato físico. E aí, o que, que acontece quando a gente vai crescendo? A gente passa por aqueles processos de descoberta, que a gente não pode tocar em determinadas partes do corpo que é feio, e aí a gente começa a se punir, adentra algumas religiões opressoras, né, sem querer apontar o voz, ou que uma é melhor do que a outra. Eu acredito que toda a orientação religiosa, que é muito dogmática, independente de qual seja, ela gera muitos recalques ao longo da vida. E como esses recalques eles são expressados durante a massagem? Quando você vai atender um paciente e ele sente muita cócega em uma determinada região do Uhum. corpo, ou ele vai sentir muita dor, ou muito desconforto, isso nem ele sabe que carrega dentro do DNA dele. Isso são memórias, são registros São pré-uterinos. informações, né? Uhum. Exato, isso fica registrado dentro da memória corporal. E uma das minhas postagens recentes no meu feed do Massagem com Energia, eu falei exatamente sobre isso. O nosso corpo ele é todo mapeado por essas memórias. Então, todas essas ferramentas terapêuticas, como eu falei lá no início, que todas vêm de um mesmo princípio, que é a energia, elas acabam tendo nomes diferenciados, como o barra de Axis, o Theta Healing, a terapia que trabalha com níveis sutis de energia, a terapia tridimensional. Então, assim, a gente percebe que essas nomenclaturas, elas convergem no mesmo princípio, que é Uhum. ter essa consciência da energia. E como essa separação que a sociedade que é preconceituosa, principalmente a sociedade ocidental, que sempre separa a mente e o corpo. Então, Uhum. se você vai procurar um profissional e está com, sei lá, com depressão, por exemplo, ou está passando por um processo depressivo, então você vai procurar um profissional que só vai tratar a sua mente. Comente, Se você está com exatamente. um problema no fígado, o médico vai passar aquele remédio que só vai tratar o seu fígado. Então, assim, toda essa leitura do emocional, do órgão, da víscera, e o próprio princípio que a quiropraxia explica, que é a filosofia, arte, Uhum. né? Essa tríade, ela precisa estar presente dentro do conhecimento do massoterapeuta, porque dentro da ciência, da arte e da filosofia, está presente a energia. Então, assim, não existe preconceito com a energia. A Uhum. energia não tem preconceito com o conhecimento científico, não tem preconceito com o conhecimento holístico, até mesmo a descoberta dessa vacina, da cura do coronavírus. É óbvio que há um princípio científico em cima disso, mas também há um princípio energético. Existe uma mão ali que ela vai ser Uhum. orientada a ter dentro da ciência o conhecimento aplicado para poder fazer essa descoberta. Então, é por isso que a energia está presente em tudo, e eu acho essencial que a gente dialogue com os nossos pacientes, com os nossos consulentes, que antes da massagem vem essa consciência que os ayurvedas já vem trazendo há milênios, que os chineses também já trazem há milênios, né, porque o conhecimento ele se converge, não existe conhecimento separado. Então, quando a gente começa a fazer deslizamento, por exemplo, uma aplicação de oleação ayurveda,
A Uhum. gente utiliza princípios de óleos, gergelim, óleo de coco, óleo de amêndoas, óleo de uva. Existe uma aplicação para cada tipo de constituição humana, ou seja, assim como a gente tem o nosso DNA nas nossas digitais, você tem um tipo de sensibilidade ao óleo, eu tenho outro. Uhum. Então, é a Prakti, que os indianos chamam, né? A Prakti é a constituição do DNA que você carrega até de outras vidas. Então, por exemplo, se, como eu tenho uma tendência a me alimentar com alimentos muito apimentados, porque eu sou pita. Uhum. Então, eu tenho um metabolismo muito rápido. O meu estômago, ele digere muito rápido. Eu, quando me alimento, eu já preciso evacuar, porque o meu corpo, ele já tem essa consciência energética Uhum. do que é o nutriente essencial, os aminoácidos, que eu preciso absorver nas minhas células, e o que eu preciso expelir. Então, cada corpo funciona de uma forma diferente. Então, é por isso, Fabi, que eu sou muito cauteloso com esse termo de massagem relaxante, porque assim, toda massagem, óbvio, ela vai trazer um relaxamento. Só que a gente precisa passar por essa dor. A gente precisa aprender a lidar com essa dor. E essa dor pode ser afetiva, ela pode ser emocional, pode ser uma dor psíquica, uma dor de Precisa ter consciência dessa dor, né? que é a tal da consciência É que a que gente está vai. registrado no corpo. O corpo dá essa informação. E aí, Edu, trouxeste essa questão dessa separatividade que nós ocidentais fazemos, né? É uma característica, por causa da nossa história, nossas culturas. Mas é muito curioso que nós comprovamos que não há essa separatividade, por exemplo, quando nós chegamos com uma perturbação e quando há um toque no corpo, né? Porque as emoções ficam registradas no corpo. Por exemplo, eu trabalho bastante com a massagem bioenergética e é esta filosofia, né? Que as emoções ficam condensadas no corpo. Então, quando eu solto essas emoções que ficam condensadas em parte do corpo e que formam a estrutura do nosso corpo, muitas das vezes pelas emoções vividas, a mente relaxa, a mente desbloqueia, né? A mente fica mais lúcida, né? Então, é impossível nós pensarmos uma separatividade, somente e só corpo, nesse sentido, né? Pelo contrário, o corpo ajuda, a mente passa as informações para o corpo, né? Registra lá no corpo, e uma vez que a gente faz um processo terapêutico corporal, a gente ajuda essa mente a ficar, pronto, reequilibrada, voltar à sua inteireza, podemos dizer assim, né? Que era para complementar o que você falar, da importância do toque no do corpo para relaxar a mente. E hoje a ciência também comprova cada vez mais, 75% das nossas questões físicas, né, têm raízes emocionais e mentais, né? Então, como é impossível você fazer essa separatividade? É impossível, porque está tudo interligado, né? E É, aí, diante disso que eu já estava falando, por isso que é importante, não é só, a massagem não é só fazer deslizamento no corpo, né? Existe uma técnica, existe uma filosofia, existe uma preparação do terapeuta e um conhecimento para saber o que faz, por exemplo, com o óleo, com um tipo de manobra, né? Com a energia yin e yang, como trabalhar um pouco isso. Eu queria que tu explorasse um pouquinho disso, né? Da importância de que fazer massagem não é só fazer massagem, né? Não é é, só fazer massagem. É saber mesmo como aplicar para aquela pessoa. Então, por isso que é interessante aquela anamnese anteriormente, uma conversa para perceber tudo isso. exato. E uma coisa muito interessante que você falou é dessa não separatividade entre mente e corpo, isso é muito interessante que você falou, porque mesmo preenchendo a ficha de anamnese, tem alguns pacientes que eles mentem para eles mesmos, até mesmo para Uhum. assumir Tem também. daquele tratamento que ele está sentindo aquela dor específica. Eu costumo dizer que, assim, um atendimento de massagem que eu faço é igual a um show. Você vai para um show musical, vai assistir a apresentação, a performance de um cantor que você admira, ele tem ali no set list uma sequência de músicas que ele vai apresentar. Aí depois tem o bis. Aí, diante dessa partitura musical que ele se preparou para fazer aquela apresentação, uma hora ou outra vão acontecer alguns imprevistos. Ou vai dar uma microfonia, ou de repente o som vai dar algum problema. E assim também como no teatro, você tem que saber se virar. Você tem que ressignificar aquela energia que não estava sendo esperada. Então, Uhum. por exemplo, já teve casos de eu estar fazendo um atendimento que a pessoa não dava nenhum sinal, que ela estava muito fragilizada, muito sensibilizada. E aí, quando eu fiz uma manobra, que é nessa região do timo, né, que a gente faz algumas pressões no ritmo da batida do coração,
Eu sempre faço esse toque energético quando a pessoa está de barriga para cima. E aí, de repente, assim, uma moça extremamente alegre, uma moça extremamente sorridente, começou a chorar. Uhum. Mas, assim, em nenhum momento houve uma escala nesse choro. Dela Uhum. começar a respirar, a sussurrar. Não, ela explodiu. Mas, assim, Sim, foi uma é uma explosão de catarse, choro. né? Foi uma catarse. Uhum. Abriu ali um chakra. E aí, o que é que acontece? Eu fico todo arrepiado só de lembrar disso. Uhum. E quando acontecem essas manifestações, você tem que ter ali a sua energia preparada. E aí as pessoas me perguntam bem assim, Eduardo, por que você tem que preparar 2 horas antes da sua sessão? Por que você só atende 2 pessoas por dia? Porque eu não trabalho com fluxo de caixa. Até Uhum. mesmo a energia que eu estou me conectando com a pessoa hoje que eu vou atender, por exemplo, eu sei que ela vai chegar daqui a 2 horas. Até essas 2 horas antes, eu estou aqui me preparando. Eu estou aqui pensando nela, em como vai ser o atendimento. Isso também é uma troca energética. Uhum. Então, eu estou falando isso porque durante o atendimento, comigo, como profissional, sempre acontecem essas surpresas. A pessoa, ela tem um vício de queixa que ela fala na anamnese, que eu acho que isso é um vício natural do prontuário médico, né? Meu Deus do céu, estou com a dor aqui na subescapular, não sei o que está acontecendo, eu preciso procurar ali um físio, ou preciso procurar algum profissional de corpo para poder soltar a musculatura e pronto, eu soltei minha musculatura, estou no vinho em folha, aí semana que vem eu estou com um problema no meu sacro. Sim. Então ela Uhum. não consegue entender que é uma coisa que eu sempre falo. Por mais que você venha com a queixa principal, outras queixas se apresentam durante a sessão de massagem. Então, eu tenho que estar preparado para aquilo. Aí, por exemplo, eu marquei 40 minutos de sessão. Aí eu já tenho que me preparar que eu vou precisar ficar mais um pouquinho para poder dar suporte àquela dor, que também é uma dor emocional, não é só uma dor Uhum. física, que nem a paciente sabia que tinha. E acaba se apresentando ali na hora. E assim como você faz uma terapia, eu faço terapia com um psicanalista, né? Até hoje eu faço, me ajuda muito. Por exemplo, às vezes eu estou pensando em algum tema que eu vou trabalhar com ele e surgem outros durante a sessão. Às vezes eu quero falar sobre brigadeiro e aí vem pizza, aí Uhum. vem um outro prato. Então, assim, é muito natural na terapia, e a corporal não é diferente, que as questões energéticas elas se apresentem. E aí tem aquilo que você falou, ela percebe que aquela dor no ombro, ou que aquela dor no acrômio, ou seja qual for a região aqui, que é uma síndrome muito comum aqui entre os brasileiros, que é a síndrome do cruzado superior, porque Uhum. hoje, quando a gente senta, muitas pessoas trabalham sentadas. Então, apoiam os Sim. cotovelos na mesa, a região do estômago fica fechada, tem protusão de ombro, e ela começa a ficar viciada nessa postura. Então, todo o universo dela já começa a ficar retraído. Aí, se a Sim. gente for fazer uma análise científica, a mesma coisa. Toda essa musculatura do gradil costal não consegue se expandir, não consegue aceitar o mundo, então a pessoa fica no universo dela. Uhum. E a gente está falando aqui muito sobre mente e corpo, mas um item fundamental, maior do que esses dois, Fabi, é a respiração. Sim. Durante a massagem, quando você vai fazer uma soltura da coluna vertebral, você tem que pedir um determinado momento da manobra, a depender da técnica que você use, né? Nos enteados, eu trabalho muito isso, Sim. eu peço para a pessoa soltar todo o ar e aí eu faço a pressão. Até para poder liberar essas Que condensações energéticas, né? eu tenho na bioenergética tem aqui nesse ponto do pulmão, né? De a gente pedir a respiração quando está de frente e aí solta e vai empurrando, empurrando ar para que é para soltar tudo, né? Exatamente. Todo aquele ar que está ali e aí para poder renovar novamente. É bem interessante também. E é tão interessante que, por exemplo, nessa quarentena está todo mundo reaprendendo alguma coisa, né? Uhum. Depois eu quero saber o que você está reaprendendo aí. Eu reaprendi a fazer yoga. Eu acho que desde 2017, 2016 que eu não fazia yoga. E é impressionante como a gente é treinado a não respirar pela boca. Uhum. A Beth Pedotti, que é uma professora de yoga aqui no Brasil que eu sigo, Rio de Janeiro, ela sempre fala que a boca foi feita para comer, ela não foi feita para respirar, né? Então, por mais desafiador que a gente esteja ali numa posição de um asana, de uma postura da yoga, a gente fica naqueles 10 segundos que parecem 10 horas, e qual é a tendência natural do corpo? É É. desistir, né? Isso Uhum. daqui é uma atitude de desistir.
da vida, desistir do desafio. Sim. E sempre quando você tem as práticas, por exemplo, a minha prática de educação física, para que meu corpo não fique adoecido, hoje em dia é yoga, é a Ashtanga Yoga. Então, eu comecei a perceber que a cada dia que eu respeitava meu corpo, a cada dia que eu fazia algumas posições, sem ter ego, sem ter vaidade de querer ter um alongamento, porque o princípio da yoga não é esse, o princípio da yoga é respiração. Quando eu Uhum. comecei a perceber que eu estava fazendo isso todos os dias, eu conseguia avançar numa posição. Eu olhava para o espelho, a minha coluna, ela não conseguia fazer extensão e nem flexão da Uhum. forma como ela estava anteriormente. Então, eu comecei a conseguir fazer algumas posições, sempre trabalhando a respiração. E por que eu estou tocando nesse assunto da yoga? Porque a yoga trabalha com algumas posições que você faz torção da víscera. Sim. Você faz torção do abdômen. É corpo para mente, né? Exatamente. E aí você começa a desintoxicar. Sabe aquele alimento que não foi digerido, né? A pessoa pode ser uma pessoa esbelta, super magra. Mas, assim, a partir do momento que ela está fazendo aquela torção de uma posição da yoga, ela começa a mexer com a questão da víscera. E Uhum. tudo isso está presente na Ayurveda. Aí é por isso que na China, na Tailândia, na Índia, eles não separam as coisas como nós aqui no Ocidente. Então, assim, se você vai fazer uma oleação, isso tem uma sequência, que eles não chamam a massagem de massagem na Índia, né? Na Índia se chama oleação, eles não usam esse nome de massagem. Então, quando você acorda, você tem as suas práticas de meditação, você tem as suas práticas de yoga para aprender a respirar, você toma banho de acordo com o óleo que tem a ver com o seu dosha, que é a sua característica, aí depois é que você toma café. Então, para você perceber, eles têm tudo sincronizado, é Uhum. impressionante, sabe? E isso é uma bruxaria do bem, né, que eu até brinco, uma bruxaria saudável, porque não existe bruxaria. Milenarmente, isso vem de milênios, né? Essa prática de ser assim na vida. E que Exato. vamos aprender bastante, né, nesse sentido. Então, toda a desintoxicação que eles fazem é isso que você falou. É a mente, o corpo e o espírito. Uhum, sim. Du, nesse processo do corpo, no processo da massagem, quando alguém se permite fazer uma massagem dentro das técnicas energéticas e milenares que existem aí, o que proporciona de benefícios para ela nesse campo, a partir da sua experiência físico, emocional e mental? O que ela encontra dentro dela, né? Eu costumo falar que, não sei se tu pensa assim, mas fazer a massagem é fazer um encontro com a sua beleza interior. Eu introduzo com isso para tu explorar um pouco mais a importância da massagem para este encontro conosco mesmo, nesses sentidos todos, né? Mental, sentimental, espiritual. Uhum. Olha, é uma tomada de consciência atrás da outra, Fabi. É impressionante. É uma tomada de consciência atrás da outra. Porque eu, quando vou atender um paciente que já é um freguês, que já vem com uma certa frequência, eu começo a perceber a evolução, até da pisada, sabe? Quando a gente trabalha com o corpo de uma forma tão intensa, né, como nós que somos maço, a gente percebe vários detalhes, e eu sou um cara muito curioso. Eu sempre observo, por exemplo, que tem aquele livro que é muito conhecido, né, do Corpo Fala, Uhum. que, por exemplo, você está com uma pessoa, você está conversando aqui com uma pessoa, e a pessoa não quer te dar atenção, geralmente o pé dela fica virado para o outro lado. É Uhum. como se ela já quisesse ir embora, né? Expressões. Então, é impressionante. E eu, quando faço esses atendimentos e respondendo a sua pergunta, essa tomada de consciência que eu percebo dessa melhora, desse resultado, é que o paciente acaba mudando a crença que ele tinha sobre o que é essa tal da massagem relaxante. Porque quando você usa esse termo, massagem relaxante, pelo menos aqui no Brasil, é assim, ela é vista de uma forma muito egóica, porque o que é a massagem relaxante? Eu não quero sentir dor, né? Você É. vai pegar em alguns pontos do meu corpo, mas eu só quero sentir prazer. O lance do ego. A pessoa não quer Uhum. sentir o desafio, ela só quer receber, Uhum. receber, receber. Ela não quer doar. E quando você está naquele processo de doação, você precisa entregar para um profissional da área da terapia corporal, você precisa entregar, inclusive, a sua dor. Uhum. E eu acho que esse campo da massagem, ele precisa sair um pouquinho desse preconceito do pensamento ocidental, né?
de ver a massagem apenas como algo prazeroso, de ver a massagem apenas como algo que vai fazer com que você vá para as nuvens. Só que não é bem assim. A massagem, ela vai fazer com que você encontre as suas sombras, os seus lados mais negativos, né, que estão presentes nessa sintomatologia que eu te falei, das dores físicas, e aí a gente vai investigar que dor é essa, por isso que eu falo para você que a ciência também é importante nesse aspecto, porque, por exemplo, se a pessoa tem uma retificação de cervical, né, não tem aquela curvatura normal que é a lordose da cervical, se a pessoa não tem uma curvatura natural da lordose que é a lombar, sem avaliar questões de etnia e racial, né? Eu estou aqui falando a curvatura natural de um homem ocidental, né? Do homem latino, em geral. Então, se você percebe que aquela pessoa ela tem uma anomalia na vértebra e aquilo é congênito, ela já nasceu daquele jeito, naturalmente, ao longo da vida adulta dela, ela vai desenvolver patologias emocionais que nem ela sabia que tinha, entende? Que já vem com esse problema congênito. Então, é por isso que eu estou falando, quando a pessoa procura um massoterapeuta, geralmente ela alega coisas que aconteceram recentemente, né? Ah, porque semana passada eu fiquei muito tempo em pé, deixa eu ver. Ah, não, ontem eu me lembrei que eu fiquei muito tempo sentado. Só que essa postura que ela acabou assumindo naquele dia, seja no trabalho, seja numa saída, ela não tinha consciência que aquilo dali está atrelado também a um DNA que ela já carrega de outras vidas, inclusive, né? Então, eu sempre digo o seguinte, Fabi, a massagem, assim como qualquer terapeuta que trabalhe com a questão do corpo, ele precisa condicionar o corpo de uma forma saudável, de uma forma consciente, para que esse corpo, ele se conheça, porque o corpo é inteligente. Por exemplo, se eu ficar muito tempo aqui nessa posição corcunda, o meu corpo vai começar a responder porque ele quer se proteger. Então, eu vou começar a desenvolver dores, mas isso não é algo ruim, é porque o corpo vai dizer, por dentro... Linguagem, né? É uma linguagem, cuida de mim, né? O corpo ele responde através da dor, tipo, o Eduardo não está cuidando de mim. Então, deixa eu fazer um toque-toque aqui para ele, para avisar, olha, acorda, cara, você está me prejudicando. Então, é uma forma do corpo falar com você. Então, as dores, elas são bênçãos, sabe? Que podem, sim, ser transformadas, podem ser curadas, que é uma linguagem que a gente usa, que é a homeostase, né? A gente sempre busca o caminho do meio, mas a gente não vive no caminho do meio. A gente vai transitar o tempo todo. Então, é muito importante isso, assim, eu consigo perceber essa consciência que eu proporciono aos meus pacientes, com os atendimentos que eu faço, que quando ele tem essas melhoras, na verdade não fui eu que melhorei, foi a consciência dele. E a consciência em todos os níveis, como você falou, no corpo, na mente e nas atitudes do dia a dia. É exatamente isso. Eu falo aos meus clientes que eu acabei criando uma figuração, porque a partir da experiência que eu tenho, que assim, é como fazer um reset assim no computador, um reset, sabe, no computador, porque quando acaba todo o processo da massagem, com depois a terapia energética junto, e tem o óleo, a oleação, a aromoterapia, que também que eu trabalho, toda essa combinação terapêutica, no final, quando passa tudo que a pessoa retoma ao aqui e agora, porque ela fica num processo ali de êxtase depois de tudo isso, como não existe problema nenhum. E exatamente, ali não existe problema nenhum. A gente volta à homeostase, à inteireza, né? É exatamente esta sensação. E pronto, eu falo, agora tu vais levantar, vais para o mundo, vais preparado, vais zerado, depois novamente a gente vai ficar nessa transitação, assim. E aí precisa vir de novo, novamente, cuidar deste corpo, né? Nesse sentido, que é a importância do, eu queria que tu falasse um pouco dessa prevenção, né? De prevenir, de anteceder esse pedido do corpo de cuidado, porque se a gente já cuida dele, a gente já antecede, já o protege, né? Nesse sentido. Porque se é uma coisa que o corpo gosta, é desse toque, dessa massagem, a nossa musculatura gosta muito disso, né? É meio que a energia, ela flui perfeitamente quando a gente faz esse toque. Aí tem muitas técnicas para isso, as massagens mesmo, cada uma com a sua categoria, o shiatsu, né? Essas combinações de fazer o fluxo energético correr, né? Que e olha só que coisa curiosa isso que você está falando, Fabi. Quando a gente faz uma avaliação dentro de um tratamento clínico, a gente usa um termo chamado dermátomo, né?
Que a gente faz aquele deslizamento em determinados pontos, e isso está levando uma vibração energética para uma região da cervical, de uma vértebra da cervical. Quando você faz uma outra, em um outro lado do braço, está levando para uma torácica. Olha quanta coisa a gente tem dentro do nosso corpo, e a gente fica só limitado a Ctrl+C, Ctrl+V. Né? A gente tem essa preguiça de querer saber mais. E eu, como aquariano, sou um cara muito curioso. Assim, eu sempre estou lendo de tudo, eu sempre estou pesquisando sobre tudo. Aí é tão curioso, eu sou tão curioso que as pessoas falam meio assim, caramba, mas o nome do seu canal é massagem com energia. Eu já vi muitas postagens suas que não falavam de massagem, mas é óbvio, porque a massagem ela é integrativa. Sim, sim, sim. Eu não posso simplesmente falar só sobre contratura, só sobre um determinado tipo de osso, um determinado tipo de músculo que é mais frágil, o outro é mais forte. A gente precisa ter essa leitura integrativa, porque a gente está dentro de uma sociedade que mexe com crenças, né? A gente mexe numa sociedade que o tempo todo está querendo que a gente seja igual a todo mundo. E o momento que o paciente, que o cliente tem de ser ele, é quando ele está deitado na maca ou no tatame. Eu trabalho com manta térmica, né? Eu sempre deixo uma manta térmica, porque é uma sensação uterina. Quando ele está sentindo aquele leito morno, aquela temperatura quentinha, a memória, essa consciência dele volta para o útero da mãe. Então, ele fica naquela posição mental em forma de feto, né? Ele fica encolhido porque ele está realmente dentro de uma postura divina, como você falou. Sim, de nutrição, de proteção. E aí, essa sensação mesmo de renascer. É renascer, como você falou. Nascimento mesmo, né? E Exato, por isso de criar todas estas condições para isso, né? Porque, por exemplo, o fato de ter um lençol térmico ajuda muito nesse processo, né? O óleo e tudo isso que tu trabalha sabe muito bem sobre isso. Olha, para nós terminarmos, eu queria que tu falasse um pouco dessa diferença desse tipo de massagem rapidamente da tradicional medicina chinesa, do oriental, para a ayurvédica. O que elas se complementam, o que elas se diferenciam, né? Que é muito interessante, até para as pessoas perceberem que massagem não é só fazer deslizamento no corpo, que existe técnica, né? Existe uma filosofia, uma intenção destinada ao corpo para nos ajudar nesse despertar, nessa nova consciência, né? Nesse relaxamento, sim, que quando a gente procura massagem relaxante, mas é um relaxamento mais integral, mais integrativo, mais holístico, como nós chamamos, que mexe com tudo, né? Que mexe com o nosso ser, nesse sentido. Sim, olha só que interessante, Fabi. Eu tive aula com o Paritoshi, que ele é um médico indiano, né, que foi na escola que eu me formei aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na ABRA, que é a Associação Brasileira de Ayurveda do Brasil. O Paritoshi, ele falou que, na verdade, os chineses beberam da filosofia da China. Ou melhor, perdão, que os chineses beberam da filosofia da Índia. Porque a Índia, ela tem uma medicina ancestral muito, muito, muito mais antiga do que a China. Então, os chineses aprenderam muito com os indianos. Então, são terapias que se complementam, óbvio que tem suas diferenças. A gente percebe que, por exemplo, os orientais, em especial os japoneses, eles trabalham muito com aquela coisa da disciplina, que chega a ser até um tanto opressora, mas essa é a minha opinião. Isso não é uma crítica, é apenas uma sensação de um massoterapeuta que já vivenciou muito como paciente, como terapeuta aplicando a técnica. Então, assim, o shiatsu, quando você faz a pressão daqueles acupontos nos meridianos, você está despertando ali uma musculatura que está enrijecida, até como o amar, né, que você faz aqueles 3 girinhos. O shiatsu, ele vem do amar. Então, assim, quando você vai fazer uma massagem de Abhyanga, que trabalha muito, com muito óleo de coco, que a minha ayurvédica, né? Que é da indiana. Exato, que é uma oleação ayurveda, né? Nós aqui é que chamamos de massagem, mas os indianos chamam de oleação. Então, quando você começa a fazer aquele esfrega, que é como se fosse um banho, e você começa a liberar as toxinas do corpo, a partir do momento que você sente a dor, Fabi, o terapeuta indiano, ele simplesmente para de fazer aquilo. Ele não vai insistir para que você sinta uma sensação desconfortável. É claro que a gente vai entrar em contato com a dor, óbvio, mas, por exemplo,
Quando você está na maca, no travesseiro, ali em decúbito ventral, você está olhando para baixo no buraquinho da maca, o que é que geralmente acontece quando o terapeuta faz uma manobra e você sente uma dor? É. Você se enrijece, a musculatura fica toda enrijecida. E nem sempre, ou talvez por uma questão de vergonha, o paciente, o cliente vai chegar para você e vai falar: Fabiano, dá para pegar mais leve, você está me machucando. Né? É Uhum. natural, tem pessoas que têm vergonha. Então não dá para a gente ficar vendo o rosto da Sim. pessoa o tempo todo que está ali. E mesmo assim, é óbvio que eu não estou generalizando aqui, tá, gente? Não me interpretem mal. Mas, por condicionamento, quando a gente está fazendo ali o shiatsu, a própria pressão que você faz, ela já é incômoda, porque ela já Uhum. vai atacar o ponto da dor. Por exemplo, quando eu sentia várias vezes que meu corpo estava saindo, que meu espírito estava saindo do corpo na sessão que eu recebi de Abhyanga, sabe? E a Abhyanga não trabalha com musiquinha, né? A massagem tradicional indiana, a oleação tradicional da Abhyanga, eles não trabalham com músicas, como a gente percebe nos espaços terapêuticos que tem aqui no Brasil. Não está errado nem está certo. É apenas uma questão de você se identificar. Mas eu acho importante falar sobre isso, porque quem não tem essa prática de ler sobre massagem, de receber sobre massagem, as pessoas acabam adentrando aquele lugar, né, que você bem conhece, que as pessoas têm curiosidade sobre a tal da massagem tântrica, né, que eu tanto falo. A massagem tântrica, ela nem surgiu na Índia e nem é praticada na Índia. Os indianos não praticam esse conceito que as pessoas interpretam da massagem tântrica. Isso é um conceito ocidentalizado, é inventado pelo homem ocidental. Uhum. Então, quando a pessoa pega esses estereótipos, quando não sabem diferenciar, como você falou, a massagem tradicional chinesa de uma Ayurveda, né, que o Uhum. próprio nome é complicado de falar, que é tudo em sânscrito, né? Uhum. As leituras dos órgãos, das vísceras, pela leitura da Ayurveda, é tudo em sânscrito. Então, além de você aprender sobre o mecanismo energético do corpo na Ayurveda, eu costumo dizer que a gente aprende um segundo idioma, porque a gente tem que pensar com a cabeça deles, não com a nossa. E o correto é isso, é você não fazer uma coisa gourmet com uma terapia que é ancestral e deve ser respeitada como tal. Sim. Então, quando a gente vai fazer uma Abhyanga, por exemplo, a gente faz um mantra do padrinho da Ayurveda, né? A gente faz uma oração em respeito àquela técnica, em respeito àquela técnica que foi passada para a gente como homem ocidental, e a gente tem que perceber que a gente pega 20% do que se faz na Índia. A gente pega no máximo 30%, porque a gente, com os nossos vícios da sociedade moderna, a gente não consegue viver relaxado. Né? As pessoas, quando estão aqui conversando, por exemplo, eu estou aqui entregue a essa conversa 100%, de corpo, mente e alma, mas geralmente o que acontece com as pessoas? Meu Deus, eu preciso ver o que é que eu vou fazer daqui a 15 minutos, eu preciso fazer meu jantar, eu preciso saber o que é que eu vou fazer amanhã de manhã. Então, assim, a pessoa não consegue relaxar a mente. Uhum. Já é um condicionamento natural. Então, o interessante das duas técnicas, da medicina tradicional chinesa e da Ayurveda, é que elas têm esse princípio de buscar o autoconhecimento a partir da mente e saber que cada órgão está associado a uma víscera. Eles se parecem Uhum. muito, as duas técnicas. Sim. É como se fosse aqui no Brasil tem a tradição da festa junina. É como se fosse aqueles pares, né? Que tem quem dança as festas juninas, que é uma tradição aqui no Brasil, tem aqueles pares, né? Cada órgão faz parte de uma víscera. E, Uhum. consequentemente, cada emoção está atrelada a uma Claro. outra emoção, tanto a positiva quanto a negativa. Uhum. Então, por exemplo, pessoas que falam muito, que gargalham muito, pessoas que têm uma feição muito vermelha, geralmente ela tem a energia da alegria muito mal trabalhada, porque até a alegria em excesso não é saudável, porque Sim. você dispara a pressão arterial, dispara a vaso sanguíneo do coração, e você começa a subir uma energia para sua cabeça que pode até trazer um AVC mais para frente. Uhum. Então, um terapeuta ayurvédico, um terapeuta da medicina tradicional chinesa, ele consegue atingir esse foco preventivo que você falou. Ele Sim. consegue ter uma visão além do alcance. Então, o que eu acho que é uma medicina do futuro, Fabi. Tanto a medicina ayurveda quanto a medicina tradicional chinesa, eu acho que assim, chegaram para
transformar e ressignificar as nossas crenças em relação à nossa saúde. Uhum. Porque é exatamente essa experiência que eu tenho, de nós, quando temos esses conhecimentos, assim, além do que fazer uma simples massagem, nós conseguimos identificar o que está por detrás daquela dor, daquela reclamação que o cliente traz, porque nós vamos fazer estes elos mesmo, né? E, por exemplo, eu também, quando eu estou no toque terapêutico na massagem, eu sei que aquele canal, aquele meridiano está relacionado a uma víscera, a um órgão, a um sistema, né? E a minha intenção energética vai, por exemplo, na coxa, não é só fazer movimento na coxa, mas é cuidar desses meridianos todos aqui, do estômago, todos que passam por aqui. E aí, isso é uma coisa que é interessante, para nós terminarmos, concluirmos essa nossa live, depois podemos voltar para falar mais sobre massagem, que gostamos muito, né? Eu também acredito muito, assim, que tem... a maioria das vezes nós temos que tocar no corpo, tem que tocar no corpo e soltar a energia que está condensada lá. E uma coisa que eu falo muito com meus clientes é assim, olha, quando estiver na massagem, percebe que informações chegam na tua mente quando está a tocar determinada parte, porque o corpo fala, né? E ele manda as informações para a mente. Então, por exemplo, quando a gente está a fazer a massagem, muitas das vezes aqui na região da coxa, né? Que estão passando os meridianos que estão relacionados ao nosso processo digestivos. Então, tem as raivas, as emoções estão guardadas lá, e nessa hora está a liberar, e muitas vezes chega essa informação, né, nesse sentido. Que nem como tu falaste durante a nossa live, no início, quando toca aqui no timo, né, quando tu tocas assim, eu tenho o costume da bioenergética fazer a massagem mesmo aqui, né, e aí aqui tá a nosso processo de felicidade, alegria, né, e aqui solta de bloqueio. Bom, olha, muito obrigado pela sua troca de saber, eu sou um admirador teu, porque tu estudas muito esse campo corporal mesmo, né? Sabe da tradicional medicina chinesa, sabe também da Ayurveda, está agora na quiropraxia, nesse movimento do corpo também que é maravilhoso, né? De articulação, da ciência do corpo, podemos dizer. Obrigado pela sua troca de conhecimento. Podemos voltar outra vez para falar um pouco. Por favor, eu adorei. Deixar uma mensagem final aí sobre a importância do toque no corpo para este novo tempo, para esse despertar, esse novo ser que nós almejamos que sejamos agora, né, depois dessa pandemia, todos esses acontecimentos estão cada vez mais claros que precisamos despertar, precisamos cuidar de nós, né? O que eu vou falar aqui, eu estou falando para mim também, estou falando para você, né, porque eu acredito o seguinte, a gente precisa praticar as orientações e as dicas que a gente dá. Então, assim, eu vou dar aqui uma dica tanto como paciente como terapeuta. Nessa quarentena, Fabi, eu percebi o quão enrijecido o meu corpo estava. Por mais que eu tenha consciência que a prática da atividade física é importante, que a prática do autoconhecimento energético, das meditações, da respiração profunda diafragmática são importantes, eu percebi que eu estava todo desalinhado, porque a gente tem as nossas vidas pessoais também, né? A gente não vive e respira só terapia, e eu costumo falar que a gente não consegue ser essa velinha acesa o tempo todo, uma hora a nossa vela apaga, e a gente tem que acender de novo e saber que ela vai apagar, que é o tal do trânsito, né? Entre subir e descer. Não existe um ponto parado de equilíbrio, né? Ninguém aqui está no nirvana. Então, o que eu daria aqui de dica para vocês, que isso foi um processo de cura, está sendo um processo de cura muito grande para mim durante a quarentena, é que não busque as terapias alternativas, não busque as terapias complementares apenas quando vocês estiverem sentindo dores, apenas quando vocês perceberem que o SOS lá do seu corpo está gritando, pelo amor de Deus, me leva para a massoterapeuta que eu não aguento mais, sabe? A gente precisa, de uma vez por todas, entender que a gente não tem a nossa coluna torácica para carregar o mundo. A coluna torácica é para carregar a gente. E o que eu quero dizer com isso? Não ficar somatizando tanto problemas de família, não ficar somatizando tanto problema de relação afetiva que você tenha, problema financeiro, porque nenhuma dor é eterna, assim como nenhum prazer é eterno, sabe? Então, assim, meditem da forma que vocês se identificarem, com a técnica que vocês se identificarem, pratiquem atividade física sempre, sempre, mas primeiramente de uma forma que trabalhe terapeuticamente o seu corpo e não esteticamente. Porque geralmente quando as pessoas procuram atividades físicas é para trabalhar o nível estético, o belo. Não, trabalha a sua saúde com a atividade física. Nem que seja para pegar um travesseiro e fazer isso, se você achar que
que isso é suficiente todos os dias, ok, já vai estar trabalhando com musculatura. Então, procura se informar, principalmente procurem profissionais credenciados, né? É muito importante hoje nesse meio procurar profissionais que tenham formação, profissionais que são que têm credibilidade no mercado, porque a gente sabe que a internet é um mundo de ninguém, né? Tem muitas fontes fantásticas e também tem muitas fontes suspeitas. Então, o recado que eu deixo aqui é que procurem respirar mais, procurem meditar mais e procurem um massoterapeuta por questões preventivas, não emergenciais, porque aí sim você vai conseguir dar uma informação para o seu DNA, você vai conseguir viver mais, vai chegar na terceira idade sem doença, sem dor, com a qualidade de vida que os orientais estão ensinando para a gente, né? Que a gente vê que eu costumo dizer que eles são extraterrestres. Os orientais, os japoneses, os chineses, esse povo não é desse mundo. Então a gente tem que aprender muito, ser muito humilde, ter muito amor no coração e agradecer essa ferramenta que eles deixaram à disponibilidade de todos e que a gente tem esse poder, sim, da autocura. Du, obrigado e até uma próxima. Obrigado, querido. Viu? Espero ter contribuído aí, tá? Ih, maravilhoso. Muito bom, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.